Bom dia e a paz do Senhor. Eu sou Carlomão Otaviano, professor do discipulado da EBD do Farol, e estou aqui para, junto com vocês, estudarmos a lição de número 1 do terceiro ciclo do currículo da CPAD. Sejam muito bem-vindos e vamos começar fazendo uma oração. Pai eterno, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esta oportunidade. É bem verdade que estamos passando por uma circunstância um pouco difícil, um momento difícil da vida de todos nós, da vida de todo mundo, mas nós estamos aqui fazendo o teu trabalho. Te agradecemos porque estamos bem, o teu povo está bem e o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e eu creio que o Senhor continuará nos ajudando. Peço por esta manhã, Senhor, peço por esta aula que ela possa atingir o seu objetivo, falar aos corações dos nossos irmãos, dos nossos colegas de classe, dos nossos colegas de escola dominical que estudam essa lição do terceiro ciclo da EBD em todo o território brasileiro. Em nome de Jesus é que te peço. Amém. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos e durante todo este ciclo nós vamos estudar as verdades ou vivendo as verdades bíblicas. Nós estudamos no trimestre passado conhecendo as doutrinas bíblicas, conhecendo as doutrinas cristãs. Nesse trimestre nós vamos ver as verdades cristãs ou verdades bíblicas, ou vamos viver essas verdades. No trimestre passado nós tivemos 13 lições e durante todo o trimestre passado as lições foram crendo na Bíblia para interpretar a Bíblia, conhecendo a Bíblia para poder crer, conhecendo a doutrina da Trindade, conhecendo a doutrina do Deus Pai, da primeira pessoa da Trindade, conhecendo também Jesus Cristo, que é a doutrina que nós chamamos de Cristologia, crendo na vinda de Jesus Cristo ou na volta de Jesus para arrebatar a sua igreja, crendo no Espírito Santo. Também estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo e precisando crer nisso. Também estudamos sobre a igreja, sobre a importância de crer na igreja invisível, na igreja universal, na igreja cristã que está presente em todo o globo terrestre. E crendo também na comunhão dos santos que compõem a igreja de Jesus Cristo. Nós estudamos sobre a necessidade de crer nas ordenanças, não nos sacramentos, porque sacramentos não foi Jesus que instituiu. Jesus instituiu ordenanças e nós estudamos sobre isso. Na lição número 12, que foi a penúltima lição, nós estudamos sobre a importância de crer na graça. E na lição passada, nós estudamos sobre a ressurreição do corpo. Nós vimos que um dia todos irão ressuscitar, uns para a glória, para a vida eterna, e outro grupo para condenação eterna. Mas a verdade é que o corpo irá ressuscitar. Isso foi o que nós estudamos. E para nós crermos nisso tudo, nós precisamos estudar. Agora, nós estudamos na primeira lição. O que é crer? Crer, nós vimos que é confiar. Conhecer para confiar. E também professar aquilo que nós cremos. Essa foi a cerne, foi a razão, foi tudo o que nós estudamos no ciclo passado. E neste ciclo, esse terceiro ciclo, nós vamos viver, nós vamos estudar a importância de viver as verdades bíblicas, porque as verdades bíblicas nós estudamos no trimestre passado. E o que vamos estudar neste trimestre? Nesse trimestre, nós vamos ver a Bíblia como regra de fé e prática.
Nós vamos estudar sobre a beleza do perdão. Vamos ver que é importante e possível a gente viver sem acusação. E a gente vai ver que não há nenhuma condenação para quem vive em Cristo Jesus. Nós vamos ver que somos novas criaturas. E como novas criaturas, precisamos viver dessa forma. Vamos aprender a vencer tentações. Vamos aprender a ter uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida frutífera no Espírito Santo. Vamos ver como a gente pode se relacionar com a família, com os estudos. Vamos ver como a gente pode se relacionar com a sociedade e com a igreja. Tanto a igreja de uma forma geral, e como principalmente a igreja aonde nós congregamos, que é a igreja local. Veremos também a importância de viver em oração, já que está escrito que nós devemos orar sem cessar. E por último, vamos ver a importância de viver continuamente em santidade. Isso tudo é o que nós vamos estudar, é o conteúdo do nosso trimestre, do que vamos ver nesse terceiro trimestre. Bom, essa primeira lição, ela vai falar sobre a Bíblia, sobre a importância do estudo da palavra como regra de fé. Não apenas uma regra de fé teórica, mas uma regra de fé prática. Precisamos estudar? Sim. Precisamos conhecer? Sim. Mas precisamos, acima de tudo, praticar. Os objetivos desta lição, desta primeira lição, é demonstrar que a Bíblia é um livro inspirado. Não é qualquer livro. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. E é um livro atual. Alguns livros foram escritos há 1400 anos atrás, mas o princípio que ela ensina é para a atualidade. Vamos ver aqui também. Vamos tentar explicar a necessidade da leitura diariamente, se você quiser crescer em conhecimento e em sabedoria, conhecendo a palavra, conhecendo a graça e vivendo em sabedoria. E o terceiro objetivo é a gente dissertar sobre a influência da palavra no nosso relacionamento diário, no trabalho, na família e com a sociedade em geral, com o nosso próximo. Bom, vamos ao texto bíblico base. O texto bíblico base está no livro de Salmos, e o Salmo é o de número 119, e vamos inicialmente ver os primeiros 7 versículos. Salmo 119, versículo 1 ao 7. Vamos ver o que diz. Bem-aventurados os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam sempre em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Eu não ficaria confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Os versos 14 ao 19. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei
e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que viva e observe a tua palavra. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Essa foi a leitura do texto bíblico no qual se baseia todo o estudo desta primeira lição, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Lembrando que na lição de jovens e adultos, normalmente nós temos o texto de ouro, o texto áureo. O texto de ouro para nossa meditação nas lições da CPAD é para meditação. E para meditação, nessa lição de hoje, nós temos toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Esse texto está na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Na versão revista atualizada, diz assim: toda escritura é divinamente inspirada. Ou seja, toda a Bíblia é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Muito bem, vamos à introdução da nossa lição. Vocês sabiam que Bíblia, a palavra Bíblia, no original grego, significa livros ou coleção de pequenos livros? Esse termo no grego é biblos e significa coleção de pequenos livros. Daí, uma prateleira onde você coleciona todos os livros da Bíblia. Não é interessante? Todos os livros, tá vendo aí? Todos os livros da Bíblia estão colecionados. É possível de você colecionar em uma prateleira. E é muito interessante porque essa Bíblia, que é uma coleção de livros, é organizada de forma tal que você tem os livros no Antigo Testamento e tem os livros no Novo Testamento. No Antigo Testamento, esses livros estão expostos, estão colocados de uma forma interessante. Você tem na prateleira, você tem livros, tem o Pentateuco, você tem livros históricos, você tem os livros poéticos e depois você tem os livros proféticos que estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Na parte da prateleira que está colocado o Novo Testamento, você tem os Evangelhos, você tem um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, você tem as cartas paulinas, você tem as cartas universais e tem o livro escatológico, que é o livro do Apocalipse. Assim está organizada, ou melhor, assim está organizado a coleção de livros chamada Bíblia Sagrada. Agora, uma pergunta interessante. Antes de vocês serem crentes na pessoa de Jesus Cristo, o que vocês ouviam falar acerca da Bíblia Sagrada? Eu tenho 67 anos e eu me lembro de uma coisa interessante. Lá para os idos de 1960, entre 61 e 64, eu morei no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, os crentes eram chamados de Bíblia, mas eram chamados de forma pejorativa.
porque era ensinado pela outra igreja cristã que os crentes eram os bíblias. Olha os bíblias. No Nordeste, os crentes eram chamados de forma pejorativa de bode. Lá no Sul, eram chamados os bíblias. A Bíblia era proibida de ser lida. Vocês mais jovens não alcançaram isso. Mas infelizmente, a Bíblia era proibida de ser lida. A Bíblia, nessa denominação religiosa, era lida em latim, com seu líder de costa para os seus fiéis. Era isso que se entendia acerca da Bíblia. Mas graças a Deus que esse negócio mudou. Existem, eu acredito que vocês saibam, mas para os nossos caçulas, talvez vocês não saibam, existem três tipos de teólogos. Teólogos é aquele grupo de pessoas, são homens que se dedicam ao estudo da Bíblia. Por exemplo, nós da escola dominical somos teólogos. Eu sou teólogo, você que acabou de entrar, que faz exatamente 3 ou 4 meses, ou pouco tempo que você aceitou a Jesus, se você é um aluno da escola dominical, você é um teólogo, você é um estudante do Logos, da Bíblia, da Palavra de Deus. Existem 3 tipos de teólogos. Existem os teólogos ortodoxos, existem os novos ortodoxos e existem os teólogos liberais. Vamos ver se a gente explica melhor isso? Vamos lá. Os teólogos ortodoxos são aqueles teólogos que acreditam na totalidade da inspiração divina para a escrita da Bíblia. Então os teólogos ortodoxos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso mesmo. Teólogo ortodoxo crê absolutamente, totalmente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Os teólogos novos ortodoxos são aqueles teólogos que estudam a Bíblia, mas não acreditam que ela é totalmente a palavra de Deus. Eles dizem que na Bíblia contém a palavra de Deus. Deixa eu explicar melhor, principalmente para você, meu irmão novo convertido. Como é que diz? Diz assim: existem termos que é Deus falando para o homem, mas existem coisas que é história. Por exemplo, quando fala de um movimento bélico entre Israel e outras nações, é história. Mas quando ali diz: não temas, ó meu povo, que eu vou contigo, é a palavra de Deus. Não é um pouco complicado? Não. A Bíblia, ela foi escrita por homens, não tenha dúvida. Mas tudo que está escrito aqui foi Deus que disse ao homem: escreve aí. Moisés, sim Senhor, meu Senhor, escreva aí: no princípio criou Deus os céus e o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Moisés escreveu, divinamente inspirado. Não tenho dúvida disso. E nós desejamos que você, nós, professores da IBD, teólogos ortodoxos, desejamos que você, que está começando a estudar agora esse negócio de teologia, creia que a Bíblia ela não apenas contém, claro, ela contém a palavra, porque ela é a palavra. Mas o pior são os teólogos liberais. Eles creem que a Bíblia se transforma. Então, por exemplo, tem uma expressão que diz assim: Deus disse para Josué: toda terra que você colocar a planta do seu pé, eu dou a você. Então, os liberais, não, isso é história. Josué escreveu isso porque Deus disse para ele. Agora, se você estiver passando por uma dificuldade, se você tiver uma meta, se você vai fazer uma viagem, vai comprar, vai vender, aí sim, ore, abre a Bíblia, porque se você ler esse termo, ela vai se transformar. Não é complicado, pessoal?
Mas eu estou dizendo isso apenas, nós estamos vendo este banner, este slide, desta forma, para que você entenda. Porque quando alguém chegar para você com uma conversa e diz, não, não é bem assim. Lembra daquela conversa da serpente? Não, não é bem assim. Vocês não vão morrer. Se vocês comerem do fruto, é porque vocês vão serem iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso é conversa da serpente. Teólogo que vem com essas explicações fora daquilo que os ortodoxos nos ensinaram, não é coisa de Deus, é coisa da serpente. O relativismo é coisa da serpente. Nós cremos que a palavra de Deus é. Agora, por mais ênfase que eu use para explanar isso, você só vai crer, lembra? Confiar, aceitar, se o Espírito Santo interferir entre o que eu estou falando e o que você está vendo na tela e ouvindo. Mas vamos em frente. Espero em Deus que o Espírito Santo esteja mostrando isso para você. Vamos para o próximo slide. O próximo slide fala como dá início ao primeiro tópico, daquele objetivo, lembra? Quando nós veremos que a Bíblia, ela é uma palavra divina, ela é a palavra de Deus e ela é atual. É isso que nós vamos ver nesse primeiro tópico. O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação divina ao homem, para que o homem saiba qual é a vontade de Deus. Então, você não vai saber nunca o que é que Deus quer de você. O desejo de Deus em relação à nossa vida, em relação à sua vida, se você não lê a Bíblia. Então, assim, às vezes as pessoas vão assim em busca de profetas, mas não vai. O que essa pessoa possa lhe dizer não é o que realmente Deus quer de você. Porque o que Deus quer de mim, o que Deus quer de todos nós, já está revelado na sua palavra. A gente só tem que ler, crer e obedecer e fazer a vontade de Deus pelo que está escrito lá na palavra, na sua palavra, aqui na sua palavra. Então, é a revelação sobre a vontade dele de uma maneira escrita. Para quê? Para que todos pudessem consultá-la, estudá-la e vivê-la. Então, assim, a Bíblia é a revelação de Deus sobre a vontade dele para que a gente leia. Lendo, a gente pesquise, medite, estude e viva a palavra de Deus. Por isso que eu falei ali na frente, ninguém pode se autoproclamar profeta com alguma mensagem nova, alguma revelação, porque ninguém tem possibilidade de fazer isso, até porque a Bíblia está completa, a revelação está completa, o cânon está aqui, ó, está completo, não tem o que aumentar, daqui não se pode tirar e nem se pode colocar nada. Há uma maldição decretada para quem tirar alguma coisa daqui, ou para quem quiser acrescentar alguma coisa. Não tem como. Então, para nós que estamos começando na fé, para você que está, então não tem o que você está, não tem o que nós estamos buscando uma palavra fora, porque tudo já está na santa palavra de Deus. Interessante que, como a gente já disse, a Bíblia foi escrita assim, 1400 anos antes de Cristo, e já tem mais de 2000 anos de completa. O cânon, toda ela foi completa há mais de 2000 anos. Então, mesmo assim, a palavra de Deus não caducou. O que o Senhor falou através de homens inspirados, de Moisés até o apóstolo João lá na ilha de Patmos,
não caducou, ela continua atual. Quer dizer, como eu falei, de Moisés a João, o apóstolo João, são 40 autores, em diferentes épocas, em locais diferentes, culturas diferentes, situações e posições sociais diferentes, mas continua atual. Às vezes a gente lê alguma coisa aqui na Bíblia e aí a gente fica pensando, ele escreveu para hoje? Ele escreveu para agora? Porque parece que foi escrito para um momento. Nós estamos nesse momento vivendo uma situação difícil em relação a essa doença, a esse vírus. Aí você lê o Salmo 91 que diz assim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Parece que foi escrito para agora. Então realmente a palavra é completa, é inspirada. E por isso nós aceitamos como uma palavra atual. Esses 40 escritores, autores, eles foram inspirados. Tanto que quando Moisés escreveu acerca de Abraão, disse que Abraão teve Isaac já era um adolescente. Aí assim, um dia Deus pediu que Abraão fosse oferecer Isaac. Abraão pegou o menino e foi lá oferecê-lo. Quando Abraão estava subindo aquela montanha, Isaac com o feixe de lenha na cabeça, de repente olha para Abraão e diz assim, aqui tem fogo, tem lenha, tem o cutelo, mas e o holocausto, que eu não estou vendo a gente levar. Aí Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. 1400 anos depois, João, o batizador, João Batista, viu Jesus no meio da multidão, aquela multidão que vinha para se batizar. Aí João disse acerca de Jesus, eis aí o cordeiro. Viram? Meu filho, Deus proverá o cordeiro. 1400 anos depois, João disse em alto e bom som, eis aí o cordeiro. Quer dizer, muita coerência entre o que foi escrito 1400 anos antes e agora 70 anos depois que João disse isso, os evangelistas escreveram, divinamente inspirado, mas de uma forma atual. E ainda hoje Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, em que pese o fato de que a Bíblia foi complementada há mais de 2000 anos, a Bíblia se mantém atual. Ela é atual, ela foi escrita, complementada, escrita na sua totalidade há 2000 anos, mas parece que ela foi escrita agora, para esses tempos. A Bíblia é um livro que a gente pode confiar, porque as palavras proféticas que foram ditas na Bíblia, elas se cumpriram, ela vem se cumprindo. E é interessante que algumas outras religiões têm livros específicos que são escritos por eles e que esses seguidores dessas religiões seguiam por esses livros. Mas nenhum desses livros diz que a inspiração deles tem um líder específico. Não quero aqui citar nomes, mas dá para a gente entender. Mas a Bíblia diz que ela própria foi escrita por inspiração divina. É o único livro que afirma ter sido escrita por inspiração de Deus, por inspiração divina. É muito interessante porque a Bíblia é um livro muito combatido. Ninguém combate os outros livros, os livros de outras religiões. Os livros complementares de outras denominações, ninguém combate. Mas a Bíblia Sagrada
é combatida de uma forma terrível, ferrenha. Todo estudioso da Bíblia que estuda para combatê-la, a ideia é tirar a sua autenticidade. Mas não tira, porque quem nos convence que a Bíblia Sagrada é divina, é inspirada, é real, é o Espírito Santo. E nós louvamos a Deus porque Jesus, quando subiu ao céu, ele disse, aos céus, antes de subir, ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E quando o Espírito Santo não vem, que é um outro ser, é uma outra pessoa igual a mim, ele vai convencer vocês de tudo que eu tenho ensinado. Por isso que nós cremos que a Bíblia é um livro totalmente confiável. Por isso que eu e você devemos constantemente ler a palavra de Deus, crendo que ela foi divinamente inspirada, que ela é atual, portanto, sendo divinamente confiável, ela é digna de que nós creamos, confiemos nela. A Bíblia orienta a cada um de nós. A Bíblia é um livro que traz orientações na nossa vida espiritual. A Bíblia é um guia, é uma bússola. A Bíblia nos dirige, nos direciona. Quando nós não temos direção, ela direciona. Por ela ser um livro inspirado, ela orienta em todos os aspectos da nossa existência. Em todos os aspectos da nossa existência. E eu estava aqui assim, querendo me lembrar que às vezes a gente se depara com situações na nossa vida que a gente precisa de uma palavra. Não é para ser sempre assim. Mas quantas vezes nós abrimos a Bíblia em determinada situação que nós estamos vivendo e a Bíblia traz uma palavra. É muito interessante. A Bíblia é um manual de instrução. Quando Deus mandou Moisés escrever, inspirou Moisés para escrever as leis, não apenas os 10 mandamentos, mas as leis tomando por base os 10 mandamentos, ele fez pensando em nos trazer orientações para o nosso dia a dia. Por isso que a gente diz que a Bíblia é um manual de instrução, de orientação para nós humanos. É por essa razão que eu e você devemos ler, estudar e meditar. Porque meditando, a gente tem resposta de Deus para a nossa vida. Por isso que o salmista disse que felizes aqueles que não andam segundo o conselho, não para no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Meditando de dia e de noite, certamente, naturalmente, nós teremos uma vida próspera. Seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. A Bíblia nos orienta como viver com Deus, como deve ser o nosso comportamento, como devemos conviver com Ele, como ter comunhão com Deus. A Bíblia nos orienta. Interessante, a Bíblia fala sobre a nossa convivência, sobre o uso de dinheiro, sobre criação de filhos, sobre viver em comunidade, sobre ter fé em Deus. É pecado ter dinheiro? É pecado usar o dinheiro? Não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos quando a gente caminhar com eles, quando a gente acordar, quando a gente for tomar café, quando a gente for almoçar, quando terminar o dia, quando a gente for deitar.
A Bíblia nos dá orientação para o nosso viver. São muitos os assuntos que a Bíblia aborda, muitos. Para cada necessidade, a Bíblia traz uma solução. Não existe uma dúvida que nós tenhamos, uma pergunta que você tenha, que a Bíblia não dê uma resposta. Para tudo, a Bíblia tem uma resposta e nos ajuda para solucionar os nossos problemas. Bom, na vida em comunidade, a Bíblia orienta. A nossa vida convivendo com outros seres humanos, ela nos orienta. Vamos ver. Ela orienta como viver em família. Ela nos ensina a conviver com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. A Bíblia mostra que o centro da sociedade, que a célula máter da sociedade é a família. A Bíblia nos diz que a família é o projeto de Deus para o ser humano. Quando Deus fez o homem, ele, após ter feito e deixando o homem já no Éden, diz assim a palavra, que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então é como dá para a gente entender que Deus fez o homem, colocou no Éden e depois observou o homem e viu que não era para o homem, que não era bom o homem estar sozinho. Aí fez o complemento, fez a mulher, depois possibilitou ao homem e à mulher ter filhos e disse, cresçam, multipliquem-se, sejam férteis e encham a terra. E nesse projeto, homem e mulher foram criados para ser marido e esposa, fiéis uns aos outros, sendo exemplo, criando os filhos com ensino, com palavra e com exemplo. Se tiver necessidade, corrigindo os filhos, porque assim como Deus repreende e corrige a quem ama, nós, os pais, devemos repreender e corrigir os nossos filhos quando eles tiverem necessidade. Irmãos de sangue, devem se respeitar, devem aprender a ser adultos, devem ser responsáveis e devem aprender a ter convivência na sociedade. Então, nós, irmãos, aí também a gente pode dizer, filhos devem, enquanto irmãos, parentes, se respeitarem. Família deve ser o primeiro ambiente onde as pessoas convivem. É lá que os filhos aprendem como viver, como adotar a sua fé. Pais devem levar os filhos para a igreja, devem ir juntos com os filhos para a igreja. Nós, os pais, devemos ensinar os nossos filhos a amar e servir ao Deus Todo-Poderoso. Sim, os planos de Deus para a família são mostrados na Bíblia, cada um desses planos, como um padrão de existência. Daí a importância da Bíblia. Então a gente já está vendo que na questão da convivência do ser humano em sociedade, a Bíblia começa ensinando como conviver em família. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Jesus ama a igreja, a ponto de dar a vida, de ter dado a vida pela igreja. Assim, os maridos devem amar as suas esposas. Mulheres, esposas, honrem, respeitem aos seus esposos, aos seus maridos. Filhos,
Honrem os vossos pais. Obedeçam os vossos pais. Se vocês quiserem ter uma vida próspera e abençoada, agora e no futuro, honrem seu pai e sua mãe. Agora veja que interessante. Pai e mãe, não deixe seus filhos ficarem decepcionados com você nem com a vida. Não irrite os vossos filhos. Tudo isso está escrito na Bíblia Sagrada. Está aí o ensino para uma boa convivência em família. Isso está na carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses fala sobre isso. E também Paulo fala muito sobre essa boa convivência de família. Marido e mulher, pais e filhos. A nossa vida no trabalho, a Bíblia traz a devida orientação. A Bíblia diz que nós devemos nos contentar com aquilo que nós ganhamos. A Bíblia diz que nós devemos servir bem ao nosso patrão. Tudo que você fizer aos homens, façam como se estivesse fazendo para Deus. A Bíblia diz que trabalhar não é castigo. Já antes de pecar, Deus deu trabalho para o homem. O que não havia antes do pecado era cansaço, fadiga. Porque depois do pecado o Senhor disse, agora você vai viver do suor do seu rosto. Mas trabalhar sempre teve trabalho. Sempre teve administração. É uma coisa normal, é uma coisa natural. Paulo escreveu, se quiserem anotar aí, na segunda carta que ele escreveu para os Tessalônicos, a segunda carta aos Tessalonicenses, aos de Tessalônia, capítulo 3, verso 10, ele escreveu que trabalho é uma coisa honrosa e necessária para quem deseja, por exemplo, comer. Porque se não quer trabalhar, se não quiser trabalhar, não deve comer. O sábio Salomão disse assim, ô preguiçoso, vai ter com as formigas. As formigas para comer trabalham e são inteligentes e são sábias. Inteligentes só não, sábias. No verão elas comem e juntam comida para comer no inverno. E tem gente que vive, quer dizer, não, eu não sei quem trabalha aqui mesmo, não, eu vivo da fé. Homem, vai trabalhar. Nossos pastores, aqueles que trabalham integralmente na obra, têm o salário deles. A gente pode até dizer que os nossos líderes, os nossos pastores, vivem da fé, mas trabalham. Não brinque não que eles trabalham. E trabalham duro. Trabalham, muitas vezes não tem folga. É difícil você ouvir, principalmente aqui no Brasil, que o pastor tem férias. Que eu acho que deveria tirar férias sim. Aí tem gente que não quer trabalhar e quer viver da fé. Ora, por favor, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Homem e mulher devem produzir. São seres produtivos. Homens e mulheres devem produzir o trabalho. E não ser preguiçoso. E está botando aqui mulher também, eu acho que a gente colocou no slide homem e mulher, porque tem pessoas que até que são ativas, mulheres que são trabalhadoras, ativas, aí aceitam Jesus, aí só vivem no ciclo de oração, não cuidam mais do marido, não cuidam mais da casa, não cuidam dos filhos. Olha o que a palavra diz. Olha o que a palavra diz. A Bíblia orienta a nossa convivência com outros seres humanos, com o próximo. O homem não é uma ilha. E você está vendo isso agora. Estamos precisando ficar em casa. Estamos precisando ficar confinados. Eu, por exemplo, estou, mas por causa dos meus 67 anos, então assim, eu estou fiscalizado. A minha filha está assim, o tempo todo, o cavainho não sai. A gente sai às vezes para gravar
precisei sair para gravar uma aula e eu, quando voltei, aquela preocupação da filha, porque da necessidade, mas na realidade nós estamos vivendo esse momento assim, angustiados, porque a gente não é uma ilha, a gente vive, a gente convive. Nós somos seres sociais, sociáveis. Mesmo que a gente sabe que a convivência entre seres humanos não é uma coisa fácil, mas nós temos necessidade dessa convivência, porque Deus não fez a gente como uma ilha. Sim, a gente sabe que existem pessoas arrogantes, iracundos, orgulhosos, às vezes tem mentirosos, cobiçam o que não deve, mas tudo isso tem. Por isso a Bíblia tem ensinamento para todos eles. A gente às vezes, como crente, tem que conviver com essas pessoas. É fácil? Não, é difícil, mas é necessário. Às vezes a gente mora numa casa e tem um vizinho que complica, tem aquela pessoa que fuma, a fumaça vem para sua casa, tem o vizinho que não cuida dos filhos direito. É uma coisa muito complicada, mas é possível, porque nós somos crentes e a Bíblia nos ensina como conviver. Vivemos juntos, mas não misturados. A Bíblia nos ensina como viver com o próximo, como se relacionar com essas pessoas. São os homens amantes de si mesmo, que o apóstolo Paulo fala. Mas nós precisamos conviver com eles e conviver com muita sabedoria. E se alguém não tem sabedoria para conviver com outros seres humanos, peça a Deus, que Deus tem sabedoria para dar a todos que necessitam. Bom, eu até já respondi como deve ser essa convivência. Convivência com sabedoria. A Bíblia orienta a como a gente deve viver com o próximo. Orienta sim. E finalmente nós estamos terminando essa primeira lição, que traz a Bíblia como uma regra de fé e como uma regra de prática, traz ensinos práticos. E o que nós vimos hoje? Nós vimos que a Bíblia tem todos os elementos necessários para orientar a nossa vida, a nossa convivência, a nossa existência. A Bíblia é um guia, é uma bússola, é uma orientação para o nosso viver. Sim, na nossa vida terrena e na nossa vida para o céu, a Bíblia também nos orienta. Através da Bíblia, nós temos o equilíbrio necessário em nossa forma de viver e de conviver uns com os outros. Seres humanos com seres humanos. E é também a nossa convivência com Deus. A Bíblia nos orienta. Realmente a Bíblia é uma bússola que nos orienta em nossa vida. No próximo domingo, nós estaremos estudando sobre a beleza do perdão, pedindo a Deus que já tenhamos a aula presencial, que já estejamos na igreja. Se não, certamente nós teremos outra gravação, um outro vídeo sobre a próxima lição. Que Deus continue abençoando você. Que Deus continue abençoando a todos nós. Nós já somos abençoados, mas precisamos que as bênçãos do Senhor continuem conosco. Vamos orar agradecendo a Deus pela possibilidade de fazer essa aula, pela oportunidade que vocês terão de em casa, através da internet, assistirem a esse vídeo. Pedir a Deus que continue nos guardando, mesmo que esteja acontecendo essa contaminação terrível, mas que o Senhor Deus nos guarde, porque a sua palavra nos diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Assim como ele protegeu o povo dele lá no Egito,
quando o anjo da morte passou, que ele nos proteja agora. E que ele veja também que nós temos aspergido em nossa face, em nossa mente, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. E que o anjo da morte não atinja nenhum de nós, nem a mim, nem a você, que está nessa hora me assistindo. Oremos. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez. Te agradecemos por poder ter feito esta aula. Certamente, Senhor, que a aula presencial, juntamente com os meus colegas, é uma aula mais participativa. A gente tem chance de, com perguntas e respostas, interagir melhor, aprender mais. Mas que o Teu Espírito Santo, ele intervira e que a gente possa ter saído dessa aula convicto de que a Tua palavra e somente a Tua palavra é a carta magna, é a bússola que nos orienta em nosso viver. Senhor, que os Teus filhinhos leiam e medite dia e noite, como o salmista nos orienta, para que tenhamos vida próspera, para que tenhamos saúde, para que saibamos nos conduzir. Sim, Senhor, te agradecemos. Senhor, ao terminar esta aula e esta oração, mais uma vez, dá um basta, Senhor. Faça com que essa crise passe logo. Faça com que os homens que são da ciência, que estão pesquisando, descubram logo uma forma de combater esse vírus. Senhor, vírus não é uma coisa fácil de ser tratada. Mas é possível, Senhor. É possível. Se o Senhor quiser, o Senhor traz uma iluminação na mente desses cientistas que estão pesquisando, para que eles descubram como se contrapor uma medicação que se contraponha a este vírus. Senhor, se algum de nós, algum dos teus filhos, porventura for acometido, for contagiado, Senhor, cria anticorpos imediatamente. Aumenta as defesas para que não venhamos a perecer. Pedimos, Senhor, encarecidamente, não porque nós mereçamos, porque eu não mereço nada. Nenhum dos meus irmãozinhos que estão me assistindo merece coisa alguma. O mérito que me faz rogar ao Senhor esse negócio está na morte de Jesus Cristo. E é por amor de Jesus que eu te faço este pedido. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.